E aí, pessoal, estamos de volta com mais um podcast aqui no seu canal favorito. Compartilha, cristão! Estou muito feliz de estar com você hoje para estar compartilhando mais uma aventura pelo reino neste quadro. Compartilhe aventuras pelo reino de Deus. Uhul! Se você está feliz, dá um like aí, compartilha com todas as pessoas. Você estava com saudade? Semana passada nós não tivemos, né? Compartilhe aventuras pelo reino. Certo? Mas hoje eu estou trazendo para você e olha, esse testemunho está maravilhoso. E é claro que é mais do que um testemunho. Eu trago também junto com o testemunho o fundamento bíblico, aquilo que está escrito para a glória, a honra de Jesus, para o seu crescimento espiritual. E eu gostaria de te falar algo, olha só, não apenas fique impactada com este testemunho, ok? Viva o teu testemunho também. Comece a viver e testemunhar aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Porque quando você ouve, você ouvindo, você está sendo ativado, você pensa, cara, isso é possível? Uau, se aquele cara está vivendo isto, eu também posso viver. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu via um jovem missionário, talvez você até conheça, o Luca Martin, ele tem um canal aqui no YouTube, Luca Martin, ele é missionário. Quando eu via os vídeos dele e ele mostrando as filmagens e compartilhando aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, tem feito até hoje muito mais, eu ficava, uau, eu quero isso para mim, isso é possível. E quando eu fui olhar nas escrituras, eu vi, uau, Jesus, ele fluía assim, ele viveu assim, os apóstolos, os discípulos fluíram assim, e eu por que não estou fluindo? Né? E comecei a me questionar, e comecei a buscar, comecei a ensinar, e fui ativado, e hoje, tudo isso que eu tenho te compartilhado, e muito mais, tá? Muito mais tem acontecido na minha vida, e falo isso não com orgulho, não com soberba, não, eu falo com humildade, porque isto é natural para mim hoje. No início era algo assim, tipo, uau, hoje já é natural, eu continuo com a mesma empolgação, mas com mais maturidade, sabendo que não é algo para poucos, não é algo para escolhidos, né? Não é algo para escolhidos apenas, você se torna um escolhido. Quando você é ativado, quando você toma a decisão de ser um escolhido. Todos nós fomos chamados, entendeu? Mas nem todos estão sendo escolhidos. Mas não estão sendo escolhidos por quê? Porque eles continuamos... Meu Deus, isso é lindo demais. Continuamos posicionados ou na categoria de chamados. Eu fui chamado. Não digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como o profeta Isaías falou. Aí não se torna um escolhido. Entendeu? Então torne-se um escolhido. Assuma a postura de escolhido. Saia dessa postura de chamado, porque todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque poucos assumem a postura de escolhido. Beleza? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que mais este testemunho impacte a tua vida, a tua família. Não deixe de compartilhar, gente. Isso é o que eu tô falando aqui, não é mentira, é verdade, ok? Não é algo para me aparecer de maneira nenhuma. Não sou nada. Não sou nada. Assim como você, eu não sou nada, ok? Mas a palavra de Deus diz que maior que está em nós do que está no mundo. Aquele que está em mim, aquele que está em você ou quer estar em você, ele é grandioso, poderoso, maravilhoso, e ele é poderoso para fazer todas as coisas mais do que pensamos, pedimos ou desejamos, beleza? E o testemunho de hoje, você já deve ter visto aí no tema, né? Cura e milagre no fim de semana. Foi incrível, gente, foi incrível. Foi no domingo? Não, perdão, foi no sábado. No sábado, dia 5/9 do ano de 2020, deste ano, tá bom? Do ano em que esse podcast está sendo gravado. Porque eu vou deixar no YouTube, então outros no futuro poderão ouvir. Ok? Então foi lindo demais, foi maravilhoso. E eu vou contar aqui resumidamente para você, tá bom? Foi o seguinte, eu estava me preparando para gravar, que eu gravo treinos online, certo? E vendo esses treinos, ministrando esses treinos,
Estava me preparando quando a minha vizinha, a mãe do querido irmão José, que foi sobre ele, né, o que aconteceu com ele, no último Compartilhe Aventuras pelo Reino que estive trazendo, a minha vizinha, a mãe dele, veio aqui em casa. E quando eu saí para fora para pegar um celular que eu uso de suporte nas gravações, ela falou que o esposo dela, o pai do José, estava enfermo há 3 dias e estava para morrer. Ela achava que ele ia morrer. Aí eu falei, uau, tá beleza então. Então vamos lá. E aí nós fomos e eles me receberam, ele me recebeu, certo? E aí eu comecei a conversar, buscar saber o que ele estava sentindo, desde quando estava sentindo e tudo mais, papapá. Ele falou que estava com uma dor de cabeça muito forte, parecia que o miolo da cabeça estava solto, o cérebro, né, estava solto dentro da caixa. Disse que estava também com dores nos rins, com dificuldade de urinar, né, e deu febre, só que ele não estava com febre na hora e estava só como ele tinha tomado medicamento, então ele estava remediado, né? A dor de cabeça tinha reduzido e a dor nos rins, nos 2 rins também havia reduzido, mas ainda estava incomodando muito. E bem, eu perguntei para ele, olhei para ele e perguntei, cara, tu quer ficar 100% agora? E ele falou, eu quero. Eu falei, mas tu quer mesmo? Ele falou, eu quero. E o poder do meu Senhor já estava ali para curar. Então eu estendi a mão e falei, põe a tua mão em cima da minha mão. Ou foi o contrário? Não, eu falei, põe a tua mão assim. Ele pôs a mão com a palma para cima e eu coloquei a minha mão com a palma para baixo, sobre a mão dele. E aí ele já foi baixando a cabeça para orar, né? Aí eu falei, não, cara, abre o olho, olha para mim, tu vai perder a melhor parte. Fica com o olho aberto. Isso com graça, gente, com graça, sorrindo. E aí ele ficou assim, meio espantado. E eu falei e comecei a dar comandos. Comecei a ministrar, a orar por ele, tá? E eu comecei a falar com os rins dele, comecei a falar com a cabeça dele, com o corpo dele. Comecei a falar. No nome de Jesus, comecei a falar. E depois eu falei, e o poder do meu Senhor entra no seu corpo agora para cumprir o propósito. E galera, o que aconteceu? O cara começou a suar muito, sabe? Ele tava sem camisa, tava tranquilão, mas começou a suar a partir daquele momento ali. E eu falei, meu querido, o que tá acontecendo aí? Ele falou, esquentou. Aí eu falei, esquentou? Eu falei, é o poder do meu Senhor, sabia? Aí ele ficou assim, uau. Aí ele, tô suando. Falei, tá suando, né? Aí, beleza. Aí tirei a minha mão de sobre a mão dele e perguntei, e aí, como é que tá? Aí ele olhou pra esposa dele que tava do lado e começou a sorrir, cara. Eu contando aqui pra ti, te testemunhando, eu lembro exatamente do sorriso dele. Eu consigo lembrar nitidamente. Um sorriso assim, tipo, uau, entendeu? Eu falei, e aí, o que foi que tá rindo? Aí ele falou, não tô sentindo mais nada, passou. Aí eu falei, a cabeça? Ele, passou também. Eu falei, chacoalha essa cabeça aí, chacoalha, levanta, veja aí e tal. E aí ele pegou, viu, nada, gente, zerado. E eu digo mais, os rins de 19 aninhos, tá? Quando ministrei, eu pedi ao Senhor, rins de 19 anos, Senhor, por favor, papai. Pedi rins de 19 anos. E aí, como tava já aquela atmosfera linda que só o Senhor faz quando ele vem, estava ali operando, eu perguntei pra ele, o senhor sente dor na coluna, tal. Ele falou, rapaz, sinto vez ou outra. Eu peguei e fui medir as pernas dele, uma perna menor do que a outra, e comecei a orar ali, em nome de Jesus, a perna alinhou, glória a Deus, e houve ali um milagre, né? Assim como também a cura da dor de cabeça, o milagre dos rins, foi um milagre. E ele disse que sentia também a coxa direita, como se tivesse estirada, mas raramente ele sentia, mas sentia. Oramos também, foi restaurado para a glória de Deus. E aí foi isso, sentamos. Quando eu sentei, falei, e aí, tudo bem, tá tranquilo? Falei, rapaz, tá bem. E eu perguntei para ele, o senhor gostou? Ele falou, gostei. Eu perguntei, o senhor quer o pacote completo? Ele, como assim? Eu falei, pois é, tudo isso é por causa de Jesus. Comecei a dar testemunho.
né? E falei, olha, Deus não quer curar, restaurar somente os teus rins, tua cabeça, tua coluna, tua coxa. Ele quer te dar um novo espírito. Ele quer te dar salvação. O Senhor quer? Galera, quem nega o amor de Deus, hein? Tem que ser muito tolo, né? Muito tola. E aquele homem, ele sentiu o toque de Deus sobre ele. O amor de Deus, o poder do meu Senhor estava tocando ele. Curou ele. Ele estava se sentindo amado. E eu fui esse canal. Eu fui esse canal. Eu fui ali amar o meu vizinho, o pai do José. Como amei o José. Como amo e amei muitas outras pessoas. Que talvez você conheça até alguma delas que já foi curada. É o amor do meu Senhor. Mas tudo isso só foi possível porque eu decidi amar essas pessoas. E eu não decidi amar por causa de mim mesmo, mas porque o meu pai me amou primeiro. Entende? Eu só estou dando aquilo que tenho. Eu só podemos dar aquilo que temos, possuímos. E eu fui dar a ele aquilo que eu possuo. Eu sou curado, eu sou liberto, eu sou salvo. Então eu fui lá dar a ele cura, libertação e salvação. Tudo por meio do meu Senhor. E aí ele falou, eu quero. Eu falei, agora coloque a sua mão em cima da minha mão. E eu comecei a orar por ele, ele começou a repetir comigo, comecei a guiar ele na oração. E aquele homem nasceu de novo, galera. Nasceu de novo. O pai do meu amigo, ele nasceu de novo. Um homem que já tinha tido dificuldades, enfermidades, vícios e tudo mais, foi completamente perdoado dos seus pecados. E digo mais, eu quero voltar um pouquinho. Eu perguntei para ele antes de orar, falei, o Senhor sente uma pressão muito grande na sua mente, não sente? Ele falou, eu sinto, é verdade, eu sinto. E o Senhor sente uma pressão muito grande sobre os seus ombros, não sente? Ele falou, eu sinto. Aí eu falei, tá bom, vamos orar. Aí começamos a orar, oração rápida, não foi nem 2 minutinhos, 1 minutinho. E aí, bam! Eu falei, e aí, como é que o senhor tá? Ele falou, rapaz, tô leve. Eu falei, aquele peso nas costas? Sumiu. Aquele peso na consciência? Sumiu também. Eu falei, e essa alegria aí? Aí ele falou, rapaz. Eu falei, quando o senhor sentiu? Ele falou, vou te ser sincero, nunca senti essa alegria. Eu falei, sabe o que é essa alegria? Alegria de salvação. Alegria de ter tido todos os seus pecados perdoados. Aquele homem nasceu de novo e o nascimento dele foi legítimo, galera. Foi legítimo. E em nome de Jesus, continuará sendo para a glória do Senhor. Ok? Você vai lembrar do novo nascimento que precisa ser alimentado e cuidado, porque senão morre? É isso aí. É isso aí. É nisso que eu tô falando. Vai permanecer. Será alimentado, será cuidado, até ter a idade de continuar se alimentando e se cuidando sozinho. E digo mais, não parou por aí os milagres, tá? Ele havia algum tempo atrás, alguns meses atrás, infartado. Tinha passado um tempão no hospital, no HGR, internado, na UTI. E ali as pessoas iam morrendo do lado dele. E estava chegando nele. E ele falou, eu não quero morrer aqui. E Deus com certeza ouviu e ele saiu. Mas cheio de restrições e tudo mais. E ali eu falei para ele, o senhor teve um infarto, né? Ele falou, aham. Falei, o senhor sente alguma coisa? Ele falou que sentia, às vezes, um coração, né, fazendo um esforço além do normal, por causa de uma artéria, né, que estava entupida. Aí eu falei, tá. Eu falei, olha, o Senhor já te deu Deus, papai, já te deu um novo coração espiritual. O senhor quer um novo coração físico? Ele falou, é? Eu falei, De que idade o senhor quer um coração? Ele falou, rapaz, 40 anos. E ele tem mais ou menos 50 e poucos anos, 58, 59 anos. Aí eu falei, tá bom, mas saudável esse coração, né? Aí ele falou, Aí eu falei, tá bom, vamos orar. Eu chamei a esposa dele, que já é cristã, filha de Deus também, para orar comigo, impondo as mãos sobre ele. E comecei a orar. Orar por ele, abençoando a casa, a família, em nome de Jesus, profetizando sobre aquele lugar, as bênçãos do Senhor, a liberdade do Senhor, a libertação do Senhor, na verdade.
E aí impus as mãos e eu falei para ele, olha, em determinado momento eu vou soprar sobre suas costas, tá? E o poder do meu Senhor irá entrar em ti e trazendo um novo coração. E eu comecei a orar, queridos. Soprei e ele começou a massagear o braço esquerdo dele. Pam, pam, pam. Depois que oramos, tal, eu perguntei, e aí, sentiu alguma coisa? Eu gosto sempre de perguntar isso, porque o poder do Senhor, ele se manifesta no físico, tá? Pegue isso, por favor. Ele falou, olha, quando eu infartei, o meu braço, eu senti ele latejar, como se a artéria tivesse querendo romper, né? Tivesse alguma coisa errada com ela. E quando você começou a orar, eu senti, mas senti esquentar. O poder de Deus é calor, gente, gera calor, entendeu? Por isso que ele suou, por isso que nessa oração esquentou. Eu falei, e aí, continua doendo? Ele falou, não. Eu falei, pois eu tenho certeza que estás com um novo coração. Eu falei, agora só continua seguindo as restrições do médico e quando vai ter que fazer um novo exame, quando fizer esse novo exame, o médico perguntar, senhor, eu ia falar o nome dele, perdão. Meu Deus, não pedi permissão, gente, pra falar. Senhor fulano, obrigado, senhor. Senhor fulano, o que aconteceu aqui? Aí eu falei pra ele, o senhor vai ter que falar porque não pode mentir, né? Ele falou, como assim? Teu coração tá top agora. E ele parece um coração de 40 anos. E foi isso, gente, foi uma bênção, graças a Deus. Depois eu voltei pra casa, gravei o treino, foi uma alegria. Contei pra minha mãe, contei pra minha esposa. E há um tempo atrás, eu já estava esperando, entendeu? Uma oportunidade, como Paulo fala, uma porta aberta do Senhor para anunciar o Evangelho a ele, entendeu? Porque é um homem que possuía, e eu coloco no passado, porque todas as coisas se fizeram novas, conforme está escrito em 2 Coríntios 5, no texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a partir do 17. Então, se apropriando dessa promessa, para ele, eu digo que possuía, não que possui. Possuía muitas tristezas com pessoas, homens, mulheres, que se dizem pastores, entendeu? E isso foi curador, gente. Tanto ele falou, rapaz, muito pastor já colocou a mão na minha cabeça. Eu falei, e eu coloquei a mão na tua cabeça? Ele falou, não. Coloquei a mão na mão dele. Louvado seja o nome de Jesus. Certo? Não que eu seja melhor do que ninguém, gente. Eu sou pior. Eu sou menor. Sou pior porque tem muita coisa ainda em mim que é imperfeita e eu sei que é errado. Por isso que eu me torno pior, porque não peco com ignorância, peco por desobediência. Isso é pior. E sou menor porque amo meu Senhor, amo meus irmãos, amo a Igreja de Jesus, amo a criação de Deus, amo as pessoas e tenho buscado humildemente servi-las como o Senhor quer que eu as sirva, com humildade e simplicidade. E toda a glória seja Jesus. Amém? Então, está aí o testemunho, bem resumido, com os principais acontecimentos. Foi assim algo maravilhoso. A glória do Senhor esteve ali, foi manifesta ali, e houve festa no céu, porque a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, do que 99 justos, né, que permanecem salvos. Há festa no céu e houve festa no céu e foi maravilhoso. E eu me senti muito feliz de ter sido útil ao meu Senhor, um instrumento que o Senhor pôde usar naquele dia. No dia, só repetindo, 5/9 do ano de 2020. Ok? Eu quero, para não ficar só em falação minha, quero trazer aqui a palavra do meu Senhor, a palavra de Deus, tá? Sobre isso, gente. Sobre isso. Isso não é novo, tá? Tudo isso que aconteceu já é muito antigo, tem mais de 2.000 anos, mais de 7.000 anos, não tanto, né? Mais de 4.000 anos, vou colocar assim. Que o Senhor sempre usou os seus filhos que estavam disponíveis, ok? Mas eu vou me ater aqui às palavras de Jesus que podemos encontrar no livro de Lucas, capítulo 9, o versículo 1 e 2, tá?
Olha só. Versículo 1. Tendo convocado seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, vírgula, e para curar enfermidades. Note-se que é enfermidades e não enfermidade, no singular e no plural. Versículo 2. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ok? Então nós vemos aqui que Jesus, ele capacitou e enviou 12 discípulos. Capacitou eles, dando poder e autoridade. Dunamis, que significa poder, explosivo do Espírito Santo, e autoridade, exousia, autoridade no seu nome, no nome de Jesus. Beleza? Então ele deu poder e autoridade aos seus discípulos. E sobre o quê? Sobre todos os demônios, autoridade sobre todos os demônios e poder para curar enfermidades, diversas enfermidades. E enviou eles com um propósito: pregar o reino de Deus, enquanto curava os enfermos, ok? Em Lucas 10, versículo 1, versículo 8 e versículo 9, a gente vai ver outra coisa. Versículo 1. Depois dessas coisas, designou o Senhor, que é Jesus, também outros 70, e os enviou de 2 em 2 diante dele, em toda cidade e lugar aonde ele havia de ir. Versículo 8. Em qualquer cidade onde entreis, Jesus está dando os comandos para os seus discípulos. Em qualquer cidade onde entreis e vos receberem, comei do que vos do que vos ponham diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, depois que Jesus capacitou e enviou 12 discípulos, da mesma forma Jesus capacitou 70, mais 70 discípulos, fora os 12, e os enviou também. Olha que coisa linda. Jesus deu aos 12, depois deu a mais 70 poder e autoridade. Que coisa linda, né? Agora, abra comigo lá em Marcos 16. Marcos, capítulo 16. Por favor. Marcos 16, quase encontrei aqui. Diz assim, a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algo mortífero não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus, galera, deu a mesma ordem a todos aqueles que viriam a serem seus discípulos. E enviou o Senhor Espírito Santo para os, porque é no passado, e nos, aqui no presente, capacitar. Abra aí, por favor, Atos 1:8. Coisa linda. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até as regiões mais distantes. Ok? Agora vai lá em Atos 2. A partir do versículo 16, que diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, disse Deus, nos últimos dias, tá? Disse Deus que derramarei de meu espírito, ou seja, o poder do meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. E até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei de meu espírito naqueles dias e profetizarão.
Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Li até o versículo 19. Olha que coisa linda. Jesus deu a mesma ordem a todos os seus discípulos, a todos aqueles que viriam a serem seus discípulos, e enviou o Senhor Espírito Santo para os capacitar os primeiros e nos capacitar. Ok? Que coisa linda. E o que nós vimos? Esse poder e essa autoridade foi dada para o quê? Para testemunho. Testemunho da mensagem que havia e que há de ser pregada. O reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Há salvação para você. Há solução para a sua enfermidade. Há solução para o seu aprisionamento nos vícios. Para a possessão demoníaca que você está tendo. A opressão demoníaca que está tendo na sua casa, na sua família. Há solução. Há solução para o seu destino. Você está indo para o inferno. Mas Deus em Jesus envia uma solução. Cristo em você. Cristo sendo Senhor e Salvador da sua vida. Ele irá lhe dar um novo destino. Essa é a mensagem do reino de Deus. Essa é a mensagem do reino de Deus. Gente, seja sincero comigo. Se eu chegasse para ele e falasse assim, ô seu fulano, o senhor tá ruim, né? Tal. Vim ver o senhor, como é que o senhor tá? Tá precisando de algum remédio? Ele falaria, não, já tomei remédio. Como é que o senhor tá se sentindo? Tá melhorando. Que bom que tá melhorando, né? Graças a Deus. Seu fulano, o senhor quer receber Jesus na sua vida? Se quer... Entendeu? Entendeu? Não ia fazer sentido. Não, agora não. Ele ia falar, agora não. Né? Depois, eu não tô pronto ainda. Consegue entender? Consegue entender. Agora, o padrão de Deus, o padrão bíblico, a vontade de Deus foi feita ali. O Senhor enviou 12, depois enviou mais 70, e depois enviou toda a humanidade, todos aqueles que viriam a ser seus discípulos. Você e eu que é discípulo, você que ainda não é, pode ser também. É para nós essa promessa, essa ordem. Amém? Ele enviou essas pessoas, seus discípulos, para o quê? Pregarem a mensagem do reino, pregarem o evangelho, curarem os enfermos, expulsarem os demônios. Olha que coisa linda. Ensinar, batizar. E por que não vemos tanto isso hoje? Né? Eu comecei mencionando, né, lá no início, que eu vi um vídeo, né, um vlog, na verdade, no YouTube de um jovem missionário e me impactou. Mas por que não vemos isso? Isso não é comum. Eu não sei de qual congregação você é. Por que você não vê isso na sua congregação? Por que você não faz isso? Não é? Eu mesmo nunca tinha visto aquilo. E foi um impacto muito grande. E aqui, ó, você está ouvindo. E não é o primeiro, já é o quê? O quarto, quinto, eu não sei. Testemunho que estou te compartilhando. E é exatamente para isso. Porque isso não tem sido comum. Não tem sido. Não tem sido, gente. Tem sido muito triste. Então tem gente que nem sabe que isso é possível, nem sabe que isso existe. Nem sabe que essa é a vontade de Deus para cada filho e filha. Por que então não vemos tanto isso? Por causa do amor à reputação, o amor à própria vida. E estes têm sido os comportamentos, né, os comportamentos mais comuns neste tempo. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 9. Isto foi dito, Jesus falou aos seus discípulos. Lucas 9, do 23 a 26, diz assim: Jesus dizia a todos o quem? Seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Porque todo o que quiser salvar sua vida, perdê-la-á.
E todo que perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Até 26. Pois o que aproveita o homem ganhar todo mundo se vier a se perder ou causar dano a si mesmo? Porque o que se envergonha de mim e de minhas palavras, deste se envergonhará o Filho do Homem quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vou parar por aqui no 26, tá bom? Então olha o que Jesus falou. Se alguém quiser ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz a cada dia e seguir. E me seguir. O que é negar a si mesmo? É se amar menos. É não valorizar sua reputação. Esquece sua reputação. Esquece o que vão pensar de você. Esquece o que vão falar de você. Pegue a sua cruz. Pegue o meu fardo que é leve e suave e me siga a cada dia, tá? A cada dia. Porque todo que quiser salvar sua vida, ou seja, todo que quiser salvar sua reputação, viver, né, muito preocupado com o que vão pensar, vão falar, estou falando de você, vai perder a sua vida. E todo que perder a sua vida, perder reputação, perder até mesmo a própria vida por amor de Cristo, esse se salvará. Pois o que aproveita ao homem ganhar todo mundo se viesse perder ou causar dano a si mesmo? Não adianta nada. Porque o que se envergonha de mim e de minhas palavras, deste se envergonhará o Filho do Homem, que é Jesus, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Isso lá no futuro, quando ele voltar. Então, o amor à reputação tem sido uma grande causa. Não, que vão pensar que não é de Deus. Cara, a Bíblia está aqui aberta e está sendo dita a verdade. Se você não crê, rasga todos esses textos e muitos outros que eu estou lhe falando. Estou falando isso com muito amor, porque é a verdade. Ok? Amor à própria vida, porque estamos muito preocupados com os nossos desejos. Cara, eu preciso trabalhar muito, e trabalha, mas quer trabalhar mais porque quer conquistar as coisas mais rápido. Esforço próprio. Então gasta-se muito tempo nessas coisas, nas coisas da vida, da própria vida, e não se interessa com as coisas de Deus. Eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que na sua rotina diária você encontra pelo menos um enfermo. E você encontra mais de 10 descrentes. E você encontra mais de 6 desviados do caminho do Senhor. Mas como estás, e eu vou colocar vou tirar o foco de você e vou colocar no geral, tá? Não querendo generalizar, mas como estamos tão preocupados com a nossa própria vida, com o que havemos de comer, de vestir, de beber, de calçar, né? Como iremos pagar as nossas contas, nós passamos para essas pessoas e não anunciamos o reino de Deus. As pessoas passam por nós, continuam enfermas, as pessoas passam por nós, continuam com o destino certo para o inferno, as pessoas passam por nós e continuam afastadas da verdade e da realidade maravilhosa de vida que Deus tem para elas. Por quê? Porque estamos amando a nossa reputação, amando a nossa própria vida. Certo? Esse tem sido o comportamento mais comum neste tempo, o egoísmo. Tudo se resume no egoísmo, porque se eu amo minha reputação, né? Por exemplo, eu tinha muito isso no início. Quando eu ia orar por alguém, eu orava já pensando, cara, e se a pessoa não for curada? Como é que eu vou ficar? O que vão pensar de mim? Hoje eu nem penso nisso. É natural pensar isso. Mas se você não faz, não obedece, entendeu? E eu digo obedecer, mas eu obedeci sem pressão, gente. Não é pressão nenhuma. Cara, isso é lindo demais. Ver uma pessoa ser curada por meio da sua ministração, da oração que você fez, da imposição de mãos que você deu, o comando no nome de Jesus que você deu. É lindo, é maravilhoso, é prazeroso, é glorioso. Você sente, cara, eu nasci para isso. E de fato, nascemos para isso. Entendeu? Então, é mandamento, mas não é para fazer, eu tenho que fazer. Não, é maravilhoso. Eu tô vivendo a vida aqui, trabalhando, estudando, mas se topou comigo, gente,
tocou em mim como aquela mulher que só raspou na orla da roupa de Jesus e foi curada do fluxo de sangue. Se alguém só tocar em mim e ser curada, uau, gente! É isso, tem que ser algo leve, suave, um estilo de vida. Entende? Andar em poder e andar em amor, andar em amor e andar em poder. Esse é essa é minha frase favorita, esse é meu estilo de vida. Andar expressando o amor de Deus e o poder de Deus através desse amor. E expressar o amor de Deus através deste poder maravilhoso que o Senhor Espírito Santo dá. Então não é pressão alguma. Mas voltando ao que eu estava falando, então é normal ficar receoso, principalmente se está começando a fluir nessa identidade maravilhosa, tá posicionado na identidade, né? Pegando o gancho. É normal. O que não é normal é eu deixar de fazer, o outro continuar enfermo, o outro continuar doente, o outro continuar na beira da morte, porque eu tenho mais preocupação com o que vão pensar de mim se eu não orar do que se eu orar. Entendeu? Então é isso, é nesse sentido de reputação, de amar tanto a reputação que deixa de obedecer aquilo que Deus tem nos ensinado, nos mandado, assim, maravilhosamente, gente. Quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Ok? Eu quero abrir o último texto aqui contigo, tá? Não fique chateado comigo, mas se ficar, dá um like. E compartilha com 100 pessoas, por favor, que eu vou entender que você está chateado comigo. Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus. Gente, amo vocês de montão, entendeu? Estou só falando aquilo que é verdade. E não é para destruir ninguém, mas para que todos entendam e vivam isto que o Senhor Jesus nos tem dado de forma gratuita. Pense comigo. Quando Jesus voltar e formos para o céu, a gente não vai curar mais ninguém, não vamos libertar mais ninguém e não vamos pregar o evangelho a mais ninguém. Sabe por quê? Porque a plenitude de Deus, do reino de Deus, já vai estar aqui na terra e nós já vamos estar desfrutando do céu aqui na terra. Então não vai ter enfermo, não vai ter endemoniado, não vai ter descrente, desviado. Não vai ter ninguém mais. Então é agora, galera. Acorda. Atos 5, do 12 ao 16. Vou fechar, tá? Diz assim. Cadê Jesus? Eita. Não é Atos 5 não, gente. Perdão. Ah, não, tá certo. Estava lendo lá em outro lugar, gente. Atos 5, do versículo 12 ao 16. Olha só. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão, ou seja, no pátio do templo. Perdão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo os elogiava grandemente. Preste atenção no 14, gente. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas de Jerusalém vinham muitos trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Deixa eu te falar uma verdade. Esta é a sua e a minha identidade. Esta é a identidade que Deus estabeleceu para a igreja e sua maneira de crescer e amadurecer. É desta forma. Vejam que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Não era Deus ali, entendeu? Agindo sozinho. Os apóstolos estavam o quê? Como é que eu posso dizer o termo, Senhor? Estavam causando aqueles sinais, provocando, pronto, obrigado, Senhor, provocando aqueles sinais, provocando aqueles prodígios. Eles estavam impondo as mãos, eles estavam falando com a boca, dando comandos com a boca, falando para os espíritos imundos: espíritos, em nome de Jesus, saia dele, saia dela. Estavam declarando cura em nome de Jesus
sobre essa enfermidade, a enfermidade vai embora, em nome de Jesus, e estavam provocando esses milagres. E qual era o resultado disso? Ninguém ousava juntar-se com eles. Haviam aqueles, era uma novidade. Não se via isso naquela época, tanto. Porque só Jesus praticou. Os judeus não praticavam. Os fariseus, os saduceus, os escribas não praticavam aquilo. Entendeu? Depois Jesus separou 12 judeus. Depois separou mais de 70 discípulos. Ok? E estes continuaram. Aqui, ó, as mãos dos apóstolos, que eram os discípulos que Jesus enviou eles, e eles foram chamados de apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro. Então, muita gente ficava com medo, por isso que não se ajuntava com eles, não ousava se juntar com eles. Mas o povo os elogiava grandemente, ou seja, eles eram benquistos pelo estilo de vida maravilhoso que eles possuíam. E o que acontecia? Cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, ou seja, aqueles que iam se convertendo ao Senhor, recebendo Jesus por Senhor e Salvador, eles eram sendo agregados, homens e mulheres em grande número. Tá aí a resposta para o crescimento do corpo de Cristo. Para a salvação de muitas almas. Elas conhecem a Jesus, o verdadeiro Deus. Não Jesus carrasco, o Deus carrasco, Jesus, né, destrutivo ou amoroso demais, porque são dois extremos, né? Ou é amoroso, só amor, ou é só justiça e juízo, né? Não, nenhum e nem outro. É um equilíbrio, cara. O mesmo Deus que é amor, ele é justiça. O mesmo Deus que é justiça, ele é amor. Entende? Perdoa aquele que se arrepende, mas condena aquele que permanece vivendo em rebelião. Então as pessoas começam a conhecer o verdadeiro Deus. E quem que expressa isso? Quem que revela isso? A igreja. E a igreja não é templo, a igreja são pessoas, você e eu. Aleluia! Glória a Deus! Você que recebeu a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E, cara, a fama se espalhava de Jesus na vida dos apóstolos, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas. Olha só, a sombra de Pedro. Isso é, o poder de Deus que estava sobre Pedro para curar. Só passava a sombra de Pedro ali, o poder de Deus já saía curando os enfermos. E vinham das cidades vizinhas de Jerusalém. Traziam muitos enfermos, e não só enfermos, atormentados de espíritos imundos. E todos, não eram alguns, todos eram curados. Sabe por quê? Porque não eram eles que estavam curando. Eles estavam obedecendo o comando do Senhor. E quem era que estava fazendo? Era o próprio Deus que estava cooperando com eles, para a glória de Jesus. Amém? Então esta é a identidade que Deus estabeleceu para a igreja e sua maneira de crescer e amadurecer. E a igreja precisa voltar a ser igreja, a sua identidade de igreja. Em nome de Jesus. Então, compartilho esse testemunho contigo e essa fundamentação bíblica, porque está escrito, amém? Essa fundamentação bíblica contigo para te despertar. Olha só, aí você pode se perguntar, mas Mateus, como é que eu vou fazer isso? Gente, ouçam os compartilhamentos, os testemunhos, que nos testemunhos eu trago chaves, tá? De como orar, de como ministrar a cura. Porque quando você não ora, quando você ora, você está pedindo algo. Quando você está ministrando, você está mandando. Mandando em Deus? Não. Você está mandando na enfermidade, que ela se vá. Está mandando no corpo da pessoa que seja curada. Está mandando no espírito imundo que pode estar possuindo aquela pessoa. Vai embora, em nome de Jesus, e não volte mais. Você está assumindo a sua identidade. Que identidade? Rei e Senhor. Porque Jesus é Rei de Reis e Senhor de... É isso aí. Que Deus te abençoe. Uhul! Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar com todos. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Fui!